Talvez você esteja ouvindo isso à noite, depois de um dia longo demais. Ou talvez agora, no silêncio da madrugada, tentando encontrar uma resposta no meio do cansaço que você já nem sabe de onde vem. O corpo está aqui, mas a mente está espalhada, em preocupações, em dúvidas, em orações feitas com pressa. E tudo o que você quer, no fundo, é uma certeza, um sinal claro, uma voz que diga, é por aqui. Mas tudo o que encontra é esse peso silencioso no peito e uma prece que mal consegue sair inteira da boca. Você olha para a vida como quem observa um corredor cheio de portas, algumas escancaradas, chamando com promessas, outras trancadas, exigindo paciência. E no meio disso tudo, você. Com o coração dividido entre querer obedecer e querer resolver logo, entre confiar e controlar, entre descansar e correr atrás. Você ora, pede sinais, lê versículos, tenta juntar os sentimentos com as promessas, mas no fundo algo permanece inquieto, uma espécie de confusão que não grita, apenas sussurra no fundo da alma que talvez, só talvez, Deus esteja em silêncio. E esse silêncio dói, não porque você não crê, mas porque está cansado de não entender. O que mais cansa não é a espera. É esperar sem saber se ainda está no caminho certo. É querer obedecer, mas não saber se é Deus quem está falando, ou se é só o eco do seu próprio desejo. Você tenta se lembrar de tudo o que já ouviu, tenta puxar pela memória os conselhos, as promessas, as lições, mas quando a alma está cansada, até o que é verdade parece longe. Essa introdução é para você, que já confundiu pressa com direção, que já chamou de milagre algo que na verdade foi apenas uma fuga bonita, que já chorou no quarto sem saber se estava orando, ou só desabando. Hoje, com respeito à sua jornada e à sua dor, vamos caminhar juntos por um terreno sagrado, o lugar onde Deus deixa de ser parte e se torna o centro, porque é nesse centro que tudo muda. Quando Ele ocupa o trono e você desce do controle, as portas certas não precisam mais ser forçadas. Elas se alinham, elas te reconhecem, e as erradas, você aprende a discernir e a resistir. Hoje não é um dia para respostas fáceis, é um dia para realinhamento, para rendição, para colocar o coração de volta no lugar certo. E talvez ao fim deste vídeo, você perceba que o que estava faltando não era uma nova porta, era uma nova posição da sua alma diante de Deus. Existe algo sutil e extremamente perigoso em acreditar que toda porta aberta é uma bênção, como se o simples fato de uma oportunidade aparecer fosse prova suficiente de que Deus a autorizou. Mas a verdade espiritual é mais profunda e mais delicada. Nem toda abertura é direção. Nem toda facilidade é resposta. Algumas portas se abrem porque você forçou, outras porque você fugiu, e muitas porque a ansiedade disfarçada de fé criou atalhos que parecem confirmação divina, mas são apenas ruídos interiores travestidos de clareza. A ansiedade não é barulhenta como muitos pensam. Às vezes, ela se apresenta como intuição, como senso de urgência, como aquela voz interior que diz: você precisa decidir agora, é a sua chance, não pode perder isso. Só que Deus não corre, Ele não pressiona, Ele não empurra. E tudo o que exige pressa extrema raramente vem do Espírito. Quantas vezes você confundiu barulho interno com voz de Deus? Quantas vezes se agarrou a uma resposta só porque ela apareceu rápido? Só porque parecia uma solução para o seu desconforto? Só porque aliviava momentaneamente a dor de esperar? Lembra de Jonas? Ele sabia o que Deus havia dito. A direção era clara. Mas o medo de obedecer e a dor de enfrentar o que não queria o levou para o lado oposto. E lá estava o navio, pronto, disponível, como se tudo estivesse conspirando para que ele escapasse. Mas aquele navio não foi providência, foi fuga, foi medo, foi o desejo de evitar a dor disfarçado de caminho fácil. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez haja portas abertas agora que foram ativadas pela sua pressa.
e não pela paz. Portas que aliviariam sua ansiedade, mas que silenciariam o propósito. Portas que dariam a sensação de movimento, mas te levariam para longe de si mesmo, longe de Deus, longe do centro. O coração ansioso tem pressa de sair do lugar onde Deus ainda está trabalhando. Ele quer sair do desconforto, quer alívio, quer segurança imediata. Mas o caminho do Espírito é o caminho estreito, o caminho lento, o caminho que exige escuta, entrega e espera, não por castigo, mas porque é nesse ritmo desacelerado que a maturidade espiritual nasce. Pense agora, sinta agora. Quais portas estão abertas diante de você? Quais delas brilham mais por fora do que por dentro? Quais delas aliviam a pressa, mas obscurecem a paz? Quando Deus abre uma porta, ela não vem para te distrair, ela vem para te alinhar. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, a porta de Deus te aproxima dele. A outra te afasta devagar, quase sem perceber. E é aí que mora o perigo. Porque a porta errada, quando aberta no momento da ansiedade, pode parecer tão certa que você só vai perceber o engano quando já estiver longe demais. Mas nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para fechar uma porta que o seu medo abriu e esperar por aquela que só a paz pode escancarar. É comum ouvir alguém dizer: Deus está no centro da minha vida. Mas se observarmos com calma, com sinceridade, muitas vezes o centro continua ocupado, não por Deus, mas por nós mesmos, nossos desejos, nossas ideias fixas, nossos planos detalhados. O que entregamos a Deus muitas vezes são ofertas, momentos, partes, mas o governo, o controle, ainda está nas nossas mãos. Há uma diferença espiritual profunda entre altar e trono. No altar você oferece, você entrega algo, um louvor, um tempo, uma lágrima. Mas no trono, você não entrega coisas, você entrega o comando. E isso muda tudo. Porque enquanto você oferece no altar, ainda mantém o controle do roteiro. Mas quando desocupa o trono, você abdica do direito de decidir sozinho. Você não apenas consulta a Deus, você obedece, mesmo quando não entende, mesmo quando não sente. É fácil fazer ofertas, difícil é abrir mão da direção. É mais simples cantar, servir, orar, do que esperar com paciência por uma direção que talvez não venha no seu tempo. É mais cômodo declarar: seja feita a tua vontade, do que viver de fato como se ela fosse melhor que a sua. Mas Deus não quer apenas ser incluído nos seus planos. Ele quer ser o autor deles, não como alguém que opina de vez em quando, mas como quem tem a última palavra. E talvez o motivo pelo qual a sua vida ainda parece tão desconectada, mesmo com fé, mesmo com prática, mesmo com oração, é que o trono ainda está ocupado. O trono é o lugar onde você decide sobre seus relacionamentos, sua forma de amar, seu dinheiro, sua agenda, suas prioridades, seu tempo. O trono é onde você escolhe o que abrir, o que fechar, para onde ir, quem manter perto. E enquanto você estiver lá, tomando decisões baseadas em sentimento, carência, conveniência, não importa o quanto você ore, o centro continuará desalinhado. Mas quando você desce, quando você reconhece: eu não sei, eu não posso, eu não consigo sozinho, então o reino começa a se alinhar dentro de você. Deus começa a governar. E quando ele governa, até o caos encontra ordem, até a espera ganha sentido, até o silêncio vira direção. Pergunte-se sem pressa: em qual parte da sua vida você tem oferecido no altar, mas ainda ocupa o trono? Em quais áreas você diz: Deus está no controle, mas continua decidindo sem escutar? Rendição não é uma sensação, é um posicionamento. É viver como quem crê que Deus sabe mais, vê mais, ama mais. E não precisa explicar tudo agora para ser digno de confiança. Quando o trono é dele, a alma respira, o coração descansa, a vida desacelera. Não porque tudo está resolvido, mas porque finalmente está no lugar certo, no centro certo, com o rei certo.
Há dias em que tudo parece em ordem por fora, mas por dentro reina um tipo de silêncio que incomoda. Você ora, mas não sente resposta. Lê a palavra, mas ela parece distante. Busca conselhos, mas nenhum parece encaixar. E aí começa a dúvida. Será que Deus ainda está me guiando? Será que me perdi e não percebi? Será que esse silêncio é ausência ou direção? O silêncio de Deus não é fácil. Ele não vem com legendas, não traz explicações prontas, mas ele carrega um convite, um chamado à escuta mais profunda. E para ouvir essa voz não basta pedir sinais. É preciso reduzir o ruído. E há muito ruído. Não só fora, mas dentro. Comparações, urgência, medo de errar, expectativa alheia, lembranças do que deu errado, suposições sobre o futuro. Tudo isso junto cria uma interferência quase insuportável. E nesse barulho, qualquer coincidência parece resposta. Qualquer sensação vira direção. Mas Deus não compete com o barulho. Ele sussurra. E para perceber um sussurro, é preciso parar. É preciso silenciar o que grita por dentro. Não é que ele não esteja falando, é que muitas vezes não conseguimos escutar. A voz de Deus tem uma assinatura. Ela não provoca confusão, ela não pressiona, ela não força. Mesmo quando corrige, é com paz. Mesmo quando pede entrega, é com firmeza serena. Isaías 30, verso 21 diz: Quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirá uma voz atrás de você dizendo: Este é o caminho, ande por ele. Essa voz você não ouve nos gritos da pressa. Ela se manifesta no silêncio da rendição. Talvez o que você esteja chamando de silêncio de Deus seja, na verdade, um convite à profundidade, um convite a escutar com mais do que os ouvidos, a escutar com o espírito, com o coração que já cansou de tentar controlar tudo. Pense nisso. Se a porta que você quer abrir exige que você ignore a sua paz interior, então talvez essa não seja a porta certa. Porque Deus não te pede para sacrificar sua comunhão por causa de uma decisão. Ele não exige que você rompa com sua paz para receber algo dele. Pelo contrário, a paz é o sinal. E quando a direção vem de Deus, mesmo que desafie, mesmo que contrarie o que você esperava, ela traz alívio. Não o alívio da solução imediata, mas o alívio de saber que não está sozinho, que o céu está acompanhando, que a bússola ainda aponta para o norte, mesmo quando a estrada parece vazia. Não confunda a ausência de barulho com a ausência de Deus. O que você sente pode ser apenas a alma se esvaziando do que não serve mais, para escutar, enfim, o que Deus tem a dizer. E quando você escuta, até o silêncio se torna direção. Há versículos que se tornaram frases populares, mas que perderam com o tempo a profundidade espiritual que carregam. Salmo 37, verso 4, é um deles. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quantas vezes você já ouviu isso como uma promessa simples, quase uma barganha espiritual? Como se o texto dissesse: se você for bom o suficiente, Deus fará tudo o que você quer. Mas a verdade é bem diferente e muito mais transformadora. Deleitar-se no Senhor não é sobre conquistar, é sobre se render. Não é sobre comportamento externo, é sobre prazer interior. É quando estar com Deus se torna suficiente, quando a presença dele preenche espaços que nenhuma conquista conseguiu ocupar. Quando o coração aprende a se satisfazer não com resultados, mas com relacionamento. E é nesse lugar de deleite que um milagre silencioso acontece. Os desejos mudam. O que parecia essencial já não importa tanto. O que antes era pedido com urgência já não ocupa o mesmo lugar. A alma começa a se reorganizar. E os desejos que antes gritavam, agora se alinham. Não porque você se forçou a mudar, mas porque você foi transformado no lugar secreto. Deus não vem para realizar todos os seus sonhos. Ele vem para purificar o seu coração, até que os seus sonhos comecem a parecer com os dele. E isso é redenção. É liberdade. Porque querer o que Deus quer é o estado mais seguro em que a alma pode habitar. Quantas vezes você orou dizendo: Senhor, me dá isso,
E se em vez disso você dissesse: Senhor, transforma em mim o que precisa ser transformado, até que o que eu quero seja reflexo do teu coração. Essa oração não acelera os processos, mas ela alinha. E quando a vida se alinha ao céu, o que vier depois já não te define. O que não vier também não te destrói. A verdadeira bênção não é receber o que você pediu, é desejar o que Deus quer te dar. Porque o que Ele quer sempre vem acompanhado de paz, propósito e permanência. Então, da próxima vez que ouvir esse versículo, não o receba como um código para conseguir algo. Receba como um lembrete de onde a sua alma deve habitar. No deleite, na entrega, na confiança de que Deus não está apenas ouvindo suas orações, Ele está moldando seus desejos. E isso muda tudo, porque a vida ganha outra leveza quando os desejos já não precisam ser realizados, para que você se sinta completo. Às vezes, o coração se cansa, não da fé, mas da busca constante por respostas que nunca chegam da forma esperada. Cansa-se de tentar ser forte, de manter a postura, de continuar dizendo que confia, quando por dentro já não sabe mais o que está sentindo. Há pessoas que carregam esse cansaço escondido dentro de uma rotina religiosa exemplar. Elas estão sempre presentes, sempre prontas a servir, sempre com uma palavra certa na hora certa. Mas, quando estão a sós, o que sobra é um eco de orações que parecem não passar do teto. Era assim que ele se sentia. Um homem que amava a Deus, sim, que não abandonou sua fé, mas que vivia com a alma inquieta. Tomava decisões com base em orações, mas percebia que algo não encaixava. As portas que se abriam pareciam certas, mas depois de algum tempo, o vazio voltava. A insegurança voltava, a sensação de estar constantemente tentando ouvir Deus, mas sem conseguir silenciar o próprio barulho. E então, em uma madrugada qualquer, sem forças para repetir as mesmas palavras de sempre, ele apenas ficou em silêncio, sentado, olhando para o chão, sem lágrimas, sem rebeldia, sem fórmula. E depois de um tempo ele disse, não com emoção, mas com verdade: Senhor, me ajuda a parar de correr atrás de portas, me ensina a permanecer onde o Senhor é o centro, mesmo que nenhuma porta se abra. Essa oração não foi longa, não foi bonita, mas foi rendida, e ali algo começou a mudar. Não do lado de fora, mas dentro. Pela primeira vez em muito tempo, ele não buscava um caminho, ele buscava permanecer. E foi esse novo foco que abriu, dias depois, uma porta que ele não estava procurando. Uma oportunidade sutil, discreta, sem grandes sinais, sem promessas impressionantes. Mas havia paz, uma paz diferente, que não veio para convencer, veio para confirmar. A mudança verdadeira não foi a porta que se abriu, foi o coração que se reposicionou. Porque quem vive em busca de sinais, vive em dúvida constante. Mas quem se rende à presença, encontra a direção mesmo no silêncio. E foi aí que ele entendeu. Deus não quer te ensinar a correr atrás de respostas. Ele quer te ensinar a permanecer onde Ele é o centro. Porque quando o centro está no lugar certo, até as portas erradas perdem o poder de te atrair. E as portas certas vêm até você, no tempo perfeito, do jeito mais simples, sem barulho, mas com verdade, sem alarde, mas com sentido, sem ansiedade, mas com propósito. Esse homem continuou sua caminhada, com menos ruído, com menos pressa e com muito mais discernimento, porque agora ele não pedia mais para Deus abrir caminhos. Ele pedia por sensibilidade para reconhecer a presença, mesmo quando tudo ainda parecia fechado, mesmo quando nada fora mudava, porque por dentro ele já havia voltado ao centro. Talvez agora você esteja vivendo exatamente esse momento, um momento em que tudo parece incerto, em que as perguntas se acumulam e as respostas não chegam. Talvez esteja cansado de tanto tentar, de tanto analisar, de tanto esperar que algo aconteça para finalmente sentir paz. Mas o que você precisa talvez não seja uma nova resposta. Talvez o que precisa é reencontrar o centro, porque a paz que você procura
não está atrás de uma nova oportunidade. Ela não virá por meio de mais uma tentativa, de mais uma decisão, de mais uma mudança. A paz que você procura começa quando você para, quando você respira fundo e reconhece: eu não quero mais viver orbitando Deus, eu quero viver com Ele no centro. E talvez esse seja o motivo real deste vídeo ter te alcançado. Não para te dizer qual porta você deve escolher, mas para te lembrar de onde você deve estar. E esse lugar é onde Deus reina, onde Ele não apenas participa, mas governa, onde você deixa de pedir confirmações e começa a pedir comunhão. Às vezes, o que parece uma crise de direção é, na verdade, uma oportunidade de realinhamento. Às vezes, a ausência de portas visíveis é o cuidado de Deus impedindo que você entre em lugares que te afastariam da essência. Às vezes, o que você chama de demora é só graça disfarçada de espera. Então respire, silencie, feche os olhos não por fora, mas por dentro. Sinta o que permanece, sinta o que pesa, sinta o que precisa ser reposicionado. E ore, não para mudar as circunstâncias, mas para mudar a sua posição diante delas. Que hoje você consiga fazer uma oração diferente, não pedindo portas abertas, mas pedindo olhos novos, um coração mais sensível, um espírito mais rendido. Porque quando Deus ocupa o centro, tudo muda. As perguntas mudam, as decisões mudam, os caminhos mudam. Mas, principalmente, você muda. E é essa mudança que te prepara para reconhecer a porta certa. Não porque ela brilha mais, mas porque ela traz paz, traz sentido, traz presença. Se essa mensagem encontrou espaço no seu coração, se algo dentro de você se moveu enquanto escutava, escreva nos comentários: eu quero viver com Deus no centro. Esse simples ato pode ser o primeiro passo para um novo tempo. Um tempo em que você deixa de viver correndo atrás de portas e começa a caminhar com o dono da chave.